Capítulo 5. Qual voz você ouve? Benny, quero que pare de falar de Jesus nesta casa. Está entendendo? Nunca poderei esquecer a voz irritada do meu pai, que estava furioso por causa da minha conversão. E depois do meu encontro com o Espírito Santo, sua indignação ficou ainda pior. Mas comecei a ouvir outra voz. Era o som do Espírito, e ele me dava um amor por meu pai que superava tudo que eu tinha conhecido na infância ou na adolescência. Não importava o que meu pai dissesse, conseguia olhar para ele com total tranquilidade, e parecia que quanto mais furioso ele ficava, mais amor o Espírito me dava. 3 coisas aconteceram quando o Espírito Santo entrou em minha vida. Primeiro, a palavra do Deus vivo se tornou a vida absoluta para mim. Não lia mais um pouquinho de Mateus e outro pouco de Salmos. Abria a Bíblia e sentia como se estivesse dentro dela, vendo-a ao vivo e em cores vivas. A voz do Espírito Santo me guiou para uma grande aventura nas Escrituras. Segundo, minha vida de oração mudou completamente. As horas de oração em que bocejava e me repetia acabaram. O Espírito Santo e eu estávamos conversando. Ele fez de Deus algo real. Deu-me poder e ousadia que me fizeram sentir com 3 metros de altura. E terceiro, ele transformou minha vida cristã diária. Eu realmente comecei a cantar e não sabia por que, até ler as palavras, deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Efésios 5, 18 e 19. O que começou a acontecer comigo não foi algo natural, era sobrenatural. O Espírito tinha tomado conta de mim. Começou a me batizar com um amor pelas pessoas e especialmente por meu próprio pai. Foi exatamente como a palavra declarou. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5:5. Eu me tornei uma pessoa tão mudada que meus instintos e reações naturais foram substituídos pela liderança do Espírito. Aprendi o que significava crucificar a carne e percebi que não podia fazer isso sozinho, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 13 e 14. Como você é guiado pelo Espírito? Familiarizaram-se com a sua voz. Você a reconhece, responde a ela. E quanto mais em comunhão com Ele, mais profunda torna-se a sua relação. Desde o começo dos tempos, Deus deixou claro a pessoa e o poder do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é a primeira manifestação da Trindade nas Escrituras. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Quando Deus criou Adão do barro, começou antes criando o barro. Aquele barro estava absolutamente morto, até que o sopro de vida o acertou. A Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. O sopro de Deus é o Espírito Santo. Aqui está como Jó o descreveu. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33:4. No momento em que Deus soprou sobre Adão, ele viveu. Quando Adão abriu seus olhos, o primeiro contato que teve foi com o Espírito Santo, pois ele era o sopro que fluiu pelo corpo de Adão e permaneceu pairando sobre ele. Adão se levantou completamente preenchido pela presença de Deus. As Escrituras contam que Deus, Espírito Santo, era o poder da criação. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos. Jó 26:13. O que é ainda mais emocionante, no entanto, é que Deus quer guiar este mesmo Espírito e entregá-lo a você.
Ele realmente quer derramá-lo sobre você. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. Isaías 32, 15 e 16. Que promessa maravilhosa! Deus quer derramar seu Espírito sobre você, quer soprar seu Espírito em você. Ele quer que você, como Adão, ganhe vida. Perceber que o sopro de Deus é o Espírito de Deus foi para mim como descobrir um tesouro enterrado. Você já ouviu a voz do Todo-Poderoso falando com você? Muitas pessoas já, mas exatamente quem estava falando? De quem era a voz que você ouviu? Acredito que ouviu o Espírito Santo. Ele é aquele que comunica a voz de Deus. A descrição da voz de Deus Pai está registrada em Jó. Escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Jó 37, 2, 4 e 5. O poder da voz de Deus era mais do que o povo de Israel poderia entender. Como Deus falava com Moisés? Por intermédio de um anjo. No Novo Testamento, há apenas 3 momentos em que Deus realmente fala. Primeiro, ele falou de Jesus. Então uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 3,17. Depois o próprio Jesus pediu ao Pai para glorificar seu nome. E eis o que aconteceu. Então veio uma voz dos céus: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. João 12:28. A multidão que ouviu isso contou que tinha trovejado. Verso 29. A única outra vez em que Deus falou diretamente foi quando as nuvens cercaram os discípulos no Monte da Transfiguração. E ele disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-na. Mateus 17:5. Novamente, a voz de Deus produziu um resultado incrível. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Versos 6 e 8. Você pode dizer: Beni, pensei que Deus tinha falado pela palavra. Exatamente, mas aquele que estava falando era o Espírito Santo. Deixe-me dar um exemplo. A voz que foi ouvida pelos profetas foi a do Espírito, não a voz do Filho ou do Pai. Isaías fala sobre ouvir a voz do Senhor dizendo: Vá e diga a este povo: Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Isaías 6, 9 e 10. Mas quem estava realmente falando? Era realmente a voz do Senhor? Ou era a voz de Jeová na terra? O Espírito Santo? Para descobrir, vamos olhar para as próprias Escrituras, já que isso se repetiu no livro dos Atos. Paulo, em Roma, sob o olhar cuidadoso de um guarda, pregou que o Espírito Santo falou justamente por meio do profeta Isaías aos seus antepassados, dizendo: Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria.
Atos 28, 25, 27. Quem realmente falou essas palavras? O que Isaías atribuiu ao Senhor, Paulo esclareceu como sendo falado pelo Espírito Santo. Lembre-se de que o Novo Testamento explica o Antigo. Aqui está outro exemplo. Em Jeremias, lemos: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. O profeta escreve: O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Mas para entender a verdadeira fonte daquela escritura, você precisa lê-la no livro dos Hebreus. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Hebreus 10, 15 e 16. Quem disse isso? O Espírito Santo. Ele não apenas testemunhou isso, mas as Escrituras revelam que primeiro ele diz. Verso 15. Uma profunda mudança aconteceu em minha vida espiritual quando percebi que o Espírito Santo era Deus. Milhões de pessoas, e eu estava entre elas, foram, de alguma forma, levados a acreditar que ele é menos igual. Fomos, de alguma forma, doutrinados a isso porque ele é o terceiro, porque não é realmente Deus. Você deve aceitar essa verdade. O Espírito Santo é Deus. Ele não é menos Deus do que Jesus, não é menos Deus do que o Pai. Ele é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Jeová é o nome do ser trino, não o nome de somente um deles. O Pai se chama Jeová, o Filho se chama Jeová, o Espírito Santo se chama Jeová. Quando Deus Pai fala, usa a voz do Espírito Santo. Quando Jesus enviou os 12, ele disse: Não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Mateus 10, 19 e 20. Somos aconselhados várias vezes no Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 2, 7, 11 e 17. Que voz devemos ouvir? A voz do Espírito. Até o próprio Cristo não fala sem o Espírito Santo. Em Atos, lemos que ele foi levado ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Atos 1, 2. E em Hebreus descobrimos que Cristo se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno. Hebreus 9, 14. Está ficando claro? O Espírito Santo é aquele que fala sobre o céu em seu coração. Ele é a voz de Deus para você. Pode-se dizer: bem, eu sei que era Deus falando comigo. É claro que era Deus Espírito Santo. Em outras palavras, é o Pai, por intermédio do Filho, falando pelo Espírito. A partir do que você já aprendeu, pode imaginar o que aconteceria se Deus Pai falasse com você em voz alta. Você não poderia suportar. Duvido que esteja preparado para ouvir a voz de Jesus, descrita como o som de muitas águas. Apocalipse 1,15. Quando João a ouviu, caiu a seus pés, como morto. Verso 17. O Espírito Santo, no entanto, faz com que a voz do Pai e do Filho seja tranquila, adorável e perfeitamente clara. No momento em que percebi que o Espírito Santo era Deus e comecei a louvá-lo e tratá-lo como Deus, minha vida começou a mudar.
Não vi mais o Espírito Santo como algum ser menor, mais fraco e misterioso parado em algum canto. Não foram apenas Deus Pai e Deus Filho que receberam todo o meu louvor. Deixe-me falar novamente. O Espírito Santo é Deus, igual em majestade, poder, glória e eternidade. Ele é Deus. O que Jesus disse sobre o Espírito? Disse que quando ele vier, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. João 16:13. O que ele ouve? O precioso Espírito Santo ouve o Pai e fala diretamente com você. Mas quando ele fala, não diz, o Pai diz. Ele fala, eu digo. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo sempre agem em harmonia. É tão fácil limitar a Trindade ou dividi-la indo contra as Escrituras. Jovens cristãos muitas vezes perguntam: como Deus pode ser um e três ao mesmo tempo? Deus é um, mas Deus é três: Pai, Filho e Espírito Santo. E embora este livro seja sobre o Espírito Santo, estou diferenciando-os propositalmente para mostrar-lhe o ser triuno. Deus é como o sol no céu. Se olhar para seu brilho, verá um sol. Porém, na realidade, é um sol trino que mantém nosso planeta vivo. Há três elementos distintos: o sol, a lua e o calor. E é assim com a Trindade. O Pai é como todo o sol. Jesus é a luz e o Espírito Santo é o calor que você sente. Quando está na presença do Pai, o que você sente? O calor, a energia e o poder do Espírito Santo. Se olhar para o rosto do Pai, quem você vê? Quem me vê, vê o Pai. Jesus disse a Filipe, João 14:9. Fico animado quando penso no momento em que vou entrar no céu. A divindade estará lá. Quando eu parar diante do Pai, verei os três, o Espírito, o Filho e Deus. Como é Deus? Não há nenhum lugar na palavra de Deus onde o Pai é descrito em detalhes. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Atos 7:55. Estevão viu Jesus claramente, mas quando viu o Pai, conseguia perceber apenas a glória que o cercava. Sim, Deus Pai tem uma forma, mas nenhum homem a conhece. Filipenses 2:6. A palavra diz: ninguém jamais viu a Deus. João 1:18. Mas o Filho veio para revelá-lo. Se olhar bem para o que Cristo disse, vai entender como o Espírito abraça a divindade. Jesus falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. E as Escrituras ensinam que somos levados ao Cristo pelo Espírito. Em outras palavras, é preciso ter o Espírito se quiser ter a divindade. Quando você abraça o Espírito Santo, também está abraçando o Pai e o Filho. Nunca vou me esquecer do dia em que o Espírito Santo me revelou que seu reino é igual ao de Jesus. Ele me mostrou nas Escrituras que é chamado de Senhor. Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, disse: o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Está certo. Todos confessamos que Jesus é o Senhor, mas o Espírito Santo também. Ele é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é onipresente, mas infelizmente a liberdade não é encontrada em todo lugar. Algumas igrejas parecem mais uma prisão hostil do que uma casa de louvor. Por quê? Porque o Espírito não é o Senhor naquela congregação. Nunca se esqueça disto: o Senhor é o Espírito. No versículo seguinte, Paulo escreve:
e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Verso 18. Em seguida, você precisa entender que a Trindade é a glória de Deus. Deus Pai é a glória de Deus. Deus Filho é a glória de Deus. E Deus Espírito Santo é a glória de Deus. Mas quem manifesta essa glória é o Espírito Santo. Isso é parte de seu trabalho. Deixe-me fazer outra pergunta. Você sabe que foi salvo dos seus pecados? Bem, como sabe disso? Ouviu uma voz celestial do céu? Jesus apareceu em um corpo físico e disse: Você está salvo? Como sabe que passou da morte espiritual para a vida? Sabe disso porque o Espírito lhe contou. Sabe com tanta convicção que é capaz de morrer por isso. Por quê? Porque quando o Espírito Santo fala direto em seu ser, dentro de seu sangue e sua medula. Exatamente da mesma forma, sabemos que Jesus está vivo. Não porque vimos seu rosto, mas sabemos que ele está vivo por causa do seu Espírito. E esse mesmo Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Alguém recentemente me perguntou: Beni, como você sabe que está salvo? Tudo o que pude responder foi: sei que sei, que eu sei, que sei, que sei. Essa é a força, a segurança que o Espírito Santo me entregou. O Espírito não é só a voz que você ouve, ele também é o poder que você sente. O profeta Miqueias disse: Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça. Miqueias 3:8. O Espírito Santo é o poder de Deus. Até o anjo disse a Maria quando estava prestes a dar à luz a Jesus: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Lucas 1:35. Ele é esse poder proeminente. O Espírito Santo é também seu grande defensor. Por exemplo, quem você acha que o protege dos ataques de Satanás? É o Espírito Santo, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. Isaías 59:19. Quando você lê esse conhecido versículo, chega à conclusão de que o inimigo vem como uma inundação. Mas tem uma notícia para você: a enchente é o Espírito Santo, não Satanás. Veja, em hebraico não existe vírgulas, mas o tradutor do rei, James, colocou uma vírgula depois da palavra inundação e fez com que o inimigo parecesse mais poderoso do que realmente é. O verdadeiro hebraico diz que, quando o inimigo chegar, como uma inundação, o Espírito irá contra ele. Quem o mantém a salvo? O Espírito Santo. Essa é a tarefa designada a ele pelo Cristo. Frequentemente o chamamos de Jesus, mas ele é, na verdade, o Espírito de Jesus. Novamente, só os separamos para o bem da discussão, para que possamos entender melhor, porque são, na realidade, um único ser, pois onde está o Espírito Santo, está Jesus e também o Pai. Quando o Espírito Santo conversa com você, todos os três estão conversando, mas o Espírito Santo é aquele que você ouve, o Espírito Santo é aquele que você sente, o Espírito Santo é aquele que o guia de acordo com a vontade do Pai. Quando ouvi pela primeira vez as palavras de Jesus, siga-me, me perguntei como isso seria possível. Seus seguidores deveriam subir com ele na ascensão? Claro que não. Quando Cristo voltou ao Pai, enviou o Espírito Santo, dizendo: Ele os guiará. João 16:13. Jesus estava dizendo: Parem de me seguir. Estou indo embora, mas agora estou enviando o Espírito Santo. Vocês devem segui-lo. Então,
Por que falamos, estou seguindo Jesus, quando o único guia que temos é o Espírito Santo? Desde o momento do meu primeiro encontro com o Espírito, sabia que devia seguir sua voz. Havia apenas duas opções: ou poderia seguir o som de um mundo carnal, ou poderia segui-lo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Romanos 8:5. É tão básico quanto a própria vida. Se você deseja a carne, seguirá a carne, mas se seu coração anseia pelo Espírito, será atraído a ele como um imã. Começa com um desejo. No meu caso, havia uma grande pergunta: como posso realmente conhecê-lo? Aquela pergunta era o grito do meu coração. Minha grande vontade era conhecer o Espírito Santo pessoalmente. Não me decepcionei. Paulo diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5:16-18. Uma coisa incrível aconteceu ao apóstolo Paulo e seus companheiros durante suas viagens missionárias. Eles foram até Frígida e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Atos 16:6-7. Isso mesmo, estavam tão sintonizados à voz do Espírito que provavelmente disseram: bem, se ele não vai, também não vamos. Mas talvez as palavras mais reveladoras na descrição eram que eles foram mantidos pelo Espírito Santo. Quando Cristo voltou ao Pai, o Espírito Santo começou a fazer o trabalho do Cristo na terra. Você já começou a reconhecer sua voz? Paulo reconheceu durante aquela mesma viagem. O Espírito, por meio de uma visão, mostrou ao apóstolo um homem de um país distante, em pé, suplicando-lhe: passe a Macedônia e ajude-nos. Verso 9. Paulo partiu imediatamente. Como o Espírito Santo fala, ele dá testemunho para a sua consciência. Na carta de Paulo à igreja em Roma, ele fala: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência a confirma no Espírito Santo. Romanos 9:1. Nunca duvide do direcionamento do Espírito Santo. Quando seu ser interior estiver com problemas, não se mova. Se tentar ser seu próprio guia, acabará literalmente em colapso. Ouça sua voz quando ele estiver falando com sua alma. Durante um programa de construção da igreja, fui perguntando: como você sabe que está fazendo a coisa certa? A resposta foi a mesma de quando me perguntaram sobre minha salvação. Sei que sei, que sei, que sei. O Senhor, por meio do Espírito Santo, me disse para começar a construir. Toda decisão em minha vida está baseada naquela mesma voz interior. O mundano não tem a mínima noção das coisas do Espírito, porque são espiritualmente cegos, mas você pode conhecer. Por quê? Porque entende como o Espírito opera e está aprendendo a reconhecer sua voz. É da mesma forma que sabemos que o céu é real, apesar de nunca termos cruzado seus portões perolados. Ele se torna vivo para nós pelo Espírito. Ler sobre o céu na palavra é maravilhoso, mas não é isso que o torna realidade. Milhões de pessoas leram a Bíblia e ainda serão enviadas à condenação eterna. Por quê? A palavra não entrou em seus corações. Aqui está a resposta. Ele nos deu a compreensão de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica.
2 Coríntios 3:6. Para mim é incrível como alguém pode ler as Escrituras e dizer: não acho que ele quis dizer isso, ou ele não realizou aquele milagre realmente, ou ele não nasceu da Virgem Maria. O problema é simples, estão pensando com sua mente carnal. Mas você pode discutir as mesmas questões com absoluta segurança. Não foi o que você leu, foi o que o Espírito Santo contou a você, e pode apostar sua vida nisso. Se você realmente quer entender como o Espírito Santo fala, leia e releia essas profundas palavras. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Como sabemos que é verdade? Seu Espírito testemunha direto para o nosso espírito. Novamente, você sabe que sabe. O Espírito Santo é Deus, a testemunha. O que Pedro diz quando os apóstolos foram chamados perante o Sinédrio? Nós somos testemunha destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Atos 5,32. É essa contínua confirmação que o manterá no centro da vontade de Deus. Se há um versículo em particular que o Espírito Santo me revelou e que transformou minha vida, foi este: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13,14. O Espírito me apresentou esse versículo diversas vezes, e quanto mais eu o estudava, mais animado ficava. De repente, sabia que o Espírito Santo era para mim. Hoje, aqui está o que o Espírito Santo me mostrou. Quando conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu por nós. Quando conhecemos o amor de Deus, quando vimos a cruz. Os dois se referem ao passado, mas depois lemos: a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Eu falei: é isso, o Espírito Santo está aqui para comungar comigo e estar comigo, agora. O que as Escrituras querem dizer quando falam sobre a comunhão? Há 7 significados. Primeiro, a palavra comunhão significa presença. O desejo do Deus Pai é que a doce presença do Espírito Santo esteja com você. Segundo, significa companheirismo. Você não precisa orar para o Espírito Santo, simplesmente torna-se companheiro dele e deveria procurar essa comunhão como procuraria água no deserto. O terceiro significado é compartilhar. Você abre o seu coração e ele abre o dele. Você compartilha a sua alegria e ele compartilha a dele. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Escreveram os apóstolos aos crentes na Antioquia, Atos 15:28. Estavam compartilhando, até escrevendo cartas, juntos. Quarto, comunhão significa participar com. O Espírito Santo se torna seu parceiro. A Escritura, cheia de frases como trabalhando com eles e o Espírito e nós, deixa claro que o trabalho do Espírito está participando com você. Quinto, significa intimidade. Você nunca experimentará um amor mais profundo com Cristo até saber que é o Espírito Santo, que traz essa intimidade. Não há outra forma. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5. Não é possível amar a Deus sem o Espírito Santo. Sexto, a palavra significa amizade. O Espírito quer ser seu amigo mais íntimo, alguém com quem você pode compartilhar os mais profundos segredos de seu coração. E sétimo, comunhão significa camaradagem. Em grego, a palavra significa comandante. Ele é como um capitão, um governante ou um chefe, mas alguém amoroso e amigo. Assim como
instruiu os apóstolos para onde deveriam ir e para onde não deveriam. Ele deve ser a permissão para guiar suas questões pessoais. Lembre-se, desde que Cristo partiu, o Espírito Santo está no comando da terra. Você consegue ouvir a sua voz? Está pronto para comungar com Ele? Quando comecei minha comunhão com o Espírito Santo, conversava com Ele dia e noite. Não passava um dia sem dizer: Espírito Santo, precioso Espírito Santo. E começamos nosso tempo de oração e comunicação. Oh, o som de sua voz!